Quem meditava para Etim e El continuarem dormindo era Gabriel, que como arcanjo tinha um poder espetacular de coordenação de espíritos. Foram os arcanjos que manipularam o poder doado dos querubins para que na época conseguissem moldar o espírito de cada anjo, para que cada um tivesse uma casta diferente. Antes, todos eram chamados apenas de anjos, porém, quando houve a rebelião no céu e muitos anjos foram exilados no inferno, tiveram que ser criadas castas, essas que teriam papéis diferentes na orientação do homem. Elas eram as castas dos guerreiros divinos, os guardados dos homens, as virtudes, os ofanins, os tronos de Deus, as dominações, as potências divinas e os principados, que eram basicamente anjos sem casta. Os seres que tinham poder o suficiente para moldar um espírito, além de Adonai, eram seus primogênitos, os arcanjos. Miguel era o único presente, por isso, apenas ele exercia essa força sobre as entidades do outro universo. O grande espírito afagava seu cavalo branco enquanto conversava com os querubins. Discutir com eles quatro era como discutir com um deles, pois todos falavam sempre, ao mesmo tempo e as exatas mesmas palavras. Na criação de Shai, falava o grande espírito, eu apenas observei o que Adonai arquitetou e depois fez a engenharia da obra com a ajuda de vocês quatro e dos 6 arcanjos. Miguel ouvia ao fundo o grande espírito falando para os 4 querubins divinos, enquanto ao mesmo tempo estava concentrado nas entidades do outro universo. Dessa vez será tudo diferente, pois Adonai arquitetou algo quando criou a força da criação momentos atrás. Porém, apesar de saber tudo o que ele sabe, eu não compreendo tudo o que ele compreende. Somos o mesmo espírito, porém, entidades diferentes. Ele é a entidade suprema e eu observo. E dou minha luz para o universo. Considero-me ignorante de uma solução que era para ter sido abundantemente planejada, porém, todos somos parte de Adonai, mesmo que em nosso subconsciente tenhamos sua sabedoria. Não posso dizer que sei mais do que vocês, que foram as criaturas que criaram as estrelas. Então, é com vocês que contarei para criarem as primeiras estrelas desse universo. Essa foi a primeira tarefa dos querubins quando nasceram há cerca de 19 bilhões de anos. Aprenderam a viver criando estrelas, como se aquelas fossem a primeira brincadeira de uma criança a reunir pedrinhas diferentes. O conceito de criar estrelas para os querubins era como brincar e aprender, e os 4 se animaram muito com isso. Começaremos isso agora? Perguntaram os 4. Eu não vejo por que não, disse o grande espírito. As sementes estão plantadas e não podemos deixá-las dar seu fruto sem que ninguém intervenha. Precisamos moldar um universo benéfico e para isso temos que ficar atentos em todos os lugares onde ele está florescendo. O grande espírito ouviu um lamento de fundo e viu Miguel tremendo enquanto conduzia as ondas de sua luz numa frequência alta até para ele, tentando manter as 2 entidades dormindo. Porém, ele não disse nada e o grande espírito sabia que sozinho ele não conseguiria fazer aquilo por muito tempo. Ao longe, o grande espírito observava a luz referente aos outros 5 arcanjos e a de Jesus se aproximando deles. Com essas 6 entidades, ele sabia que seria fácil manter Etim dormindo, mas eles precisariam chegar a tempo. Em todo aquele universo, existia apenas um lugar que tinha uma cadeia de comando imposta por si próprio. Afinal, há 5 bilhões de anos, não existia nenhuma entidade mais forte que Astarote no inferno. Um dia foi o mais fraco de todos os duques infernais. Leviatã, que hoje sucedia o comando de Astarote, era seu fiel súdito. Além deles, tinham sobrado cerca de 50.000 demônios que se mantiveram sobrevivendo e vivendo desde que houve o caos supremo no universo quando Etim foi criado.
O próprio Astarote foi quem criou os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas não sabia que todos eles seriam altamente mais poderosos do que ele próprio, e sua intenção de comandá-los no cosmos logo foi por água abaixo, quando Etim, em sua criação, acertou-lhe um golpe que quase o matou. Porém, os outros 3 cavaleiros tinham certa socialização com Astarote, mesmo que nenhum deles tivesse algum espírito demoníaco compondo sua alma. Guerra era o mais calmo deles e era difícil arrancar uma palavra da entidade, sendo que, mesmo estando sempre próximo aos outros 2 irmãos, Peste e Fome, nunca soltava uma palavra e sempre estava afastado alguns metros, observando alguma coisa que os outros não estavam observando. Naquele momento não foi diferente, pois logo quando cessou a força da criação, todos ficaram sem palavras, mas Guerra ficou observando os outros pontos de luz no cosmos, sabendo que algo tinha sobrado além deles. Tinha algo diferente em uma das estrelas que tinha sobrado. Essa estava parada no seu lugar, enquanto as outras se movimentavam. Ele não sabia qual era o diferencial nessa estrela, mas sentia algo diferente vindo dela. Isso lhe chamava para lá e, sem pestanejar, ele começou a voar rumo à estrela. Naquele momento, todas as entidades celestiais daquele cosmos estavam indo de encontro a si, enquanto todas partiam para o local em que estava Adonai adormecido, algo que nunca, jamais aconteceu.